Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente passar as informações do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Manhã que já começou agitadíssima nos corredores de São Januário. A gente vai falar aqui sobre a transmissão do Campeonato Carioca com Casa Nova, agora oficial. E o seguinte, hein? Várias negociações evoluindo na parte da manhã. Entre elas, Piton não é o único jogador do Corinthians a vir para o Vasco da Gama, hein? Tô dando aqui em primeira mão, como falei na situação lá do Cuejá e do Patrick, que muitas pessoas debocharam e depois os jornalistas copiaram, hein? O seguinte, Roger Guedes é o nome da vez. Daqui a pouco eu vou explicar e a gente vai fazer um resumão das negociações aí do Vasco da Gama. O seguinte, dia que promete e a gente deverá ter reforço anunciado aí. Bom, se inscreva no nosso canal, nos dê um voto de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike. E em espírito natalino, vamos começar esse vídeo aí, certo? Dê uma verificada no sininho das notificações. Galera, transmissão aí do Campeonato Carioca. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro com Casa Nova. A Bandeirantes, a Band, acertou ontem com a Ferg. A Band vai transmitir 28 jogos aí, certo? E o seguinte, hein, pessoal, tem um porém. Os jogos de Vasco e Botafogo, que o Vasco e o Botafogo jogar como mandante, a Bandeirantes não vai transmitir. Só os jogos que for fora de casa aí. O Vasco da Gama aí deve fazer as suas transmissões como mandante aí na Vasco TV. Inclusive, ontem se falou muito que o Casimiro poderia fazer as transmissões aí dos jogos do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, situação aí agora envolvendo reforços no Vasco da Gama. O Vasco já anunciou aí, né? O Pedro Raul, o De Luca, certo? E é o seguinte, a gente tem dois nomes aí praticamente sacramentados e negociações aí milionárias. Primeiro a gente vai falar aqui de Léo Pelé, cria de Xerém, jogador realizou exames ontem, passou nos exames. O Vasco está pagando 16 milhões por esse atleta, grana pra caramba, mas é um jogador aí que é aquele coringa, que faz uma lateral, que faz também a situação ali da zaga. Então é o seguinte, Léo Pelé confirmadíssimo no Vasco. Hoje a gente vai ter anúncio oficial. Assim como o Léo Pelé chega por 16 milhões no Vasco, o Vasco sacramenta a negociação do Lucas Piton, tá? O Lucas Piton vem para o Vasco da Gama, o Vasco adquirindo aí 60% dos direitos econômicos do Lucas Piton, certo? E o seguinte, o Vasco pagando aí 16 milhões de reais. Olha só, a gente teve novidades nessa manhã envolvendo dois jogadores estrangeiros lá do Cerro Porteño. Muita atenção aí, galera. O seguinte, Robert Morales e Alexis Duarte. O Vasco aí tem interesse nos dois. O Cerro Porteño bateu o martelo,
está pedindo 8 milhões de dólares para poder liberar o Robert Morales. Evidentemente que o Vasco da Gama não vai chegar neste valor aí, certo? Isto porque é um jogador que tem bons números, sim, tem bons números, né? Mas é um jogador que não joga desde março, se lesionou, teve uma contusão muito grave. Os números dele aí, em 7 jogos, ele fez 8 gols e deu 1 assistência. Então é o seguinte, né? Pedindo aí 43 milhões de reais, o Vasco deve fazer uma contraproposta aí com relação ao Robert Morales. E a situação aí envolvendo o Alex Duarte, tá? O Cerro Porteño recusou a primeira oferta do Vasco da Gama pelo zagueiro Alex Duarte. Laureano, me conta aí qual foi essa oferta. Segundo os torcedores.com, certo? O Vasco da Gama fez uma oferta por empréstimo de uma temporada com uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos do Alex Duarte, certo? Cerca de 10 milhões e 400 mil reais na cotação aí atual do dólar. Situação que foi refutada. O Vasco vai fazer uma nova proposta aí pelo zagueiro de 22 anos que tem passagens aí na seleção paraguaia. O seguinte, tá? Situação do Patrick, cara, deu uma evoluída e, porra, o Vasco trazendo bastante jogador aí para meio campo, tá? Então, o Vasco sinalizou aí com interesse positivo. São Paulo pedindo 4 milhões aí de dólares, certo? Por esse atleta. E o Vasco vai atrás desse jogador aí. Não vai medir esforços também para poder trazer o Cuejá. Situação do Cuejá, o Vasco fez uma oferta aí na casa de 2 milhões e meio. A gente foi o primeiro a dar essa informação aqui. 2 milhões e meio ao Hilal para poder contar com o Cuejá. O Barbieri quer muito esse jogador que trabalhou com ele lá no Flamengo, tá? A gente segue aqui falando aqui das negociações do Vasco da Gama, porque ontem a gente teve uma informação envolvendo Luca Orellano. Olha só, a situação está saindo. Proposta muito interessante que o Vasco fez, praticamente irrecusável. O Vasco aí oferecendo uma oferta de 4 milhões de euros para a equipe do Vélez. E o seguinte, cara, o Vélez ainda vai ficar com 40% aí dos direitos econômicos do Luca Orellano. O Vasco aí adquirindo 60%, cerca de 20 milhões,8. É muita grana aí, mas vale a pena o investimento nesse meio aí, que tem 50 jogos esse ano pela equipe do Vélez, fez 4 gols e tem 7 assistências, tá? Informação que veio do canal Atenção Vascaínos, tá? O Vasco fez nova proposta pelo goleiro Kehler, do Internacional. O foco é tão grande no goleiro Kehler que os representantes aí do Marcelo Brui e também do Léo Jardim confirmaram aí que a prioridade do Vasco da Gama é o goleiro Kehler, né? Uma obsessão aí do Paulo Brax. O seguinte, nessa manhã a gente tomou conhecimento, as pessoas giram também, debocharam. Foi o primeiro canal aqui no YouTube a trazer a notícia, né? Nosso Birico Tico bateu para a gente. O Vasco avançou nas negociações para contratar o Gabriel Menino. Proposta oficial na mão da tia Leila, tá? E olha, é um reforço de peso, galera. Por quê? Joga na lateral direita, joga na meia direita. Vindo para o Vasco da Gama, o Vasco ganha cara aí. O Vasco resolvendo os problemas aí nas laterais, certo? Situação do Diego Valois, tá? O Vasco quer esse atleta, meu irmão. O seguinte, o Vasco fez uma proposta de 5 milhões de dólares por esse jogador. O presidente do Talheres não aceitou. Cara,
E o Vasco vai melhorar a proposta. O Vasco vai melhorar a proposta. O Vasco entende que esse jogador aí é um belíssimo jogador. Foi muito bem na Libertadores esse ano, um dos destaques aí. E, porra, vem como a principal contratação aí do Vasco aí, junto aí com o Pedro Raul. E para finalizar aqui o vídeo, a gente tomou conhecimento da situação de outro jogador do Corinthians nessa manhã. Tô dando aqui em primeira mão, o pessoal vai debochar, vai colocar caô. O seguinte, tá? Roger Guedes pode pintar no Vasco da Gama. Laureano, salário é de 1 milhão. A 777 Partners, que é o jogador. Essa é a informação que a gente obteve nesta manhã sobre o Roger Guedes, certo? Vem para ser parceiro aí de ataque aí. Cerca de 8 milhões de euros, a informação que eu tive hoje, certo? Vamos ver aí como que vai ser as negociações com o Corinthians por esse atleta aí, que é um belíssimo atacante. E aí, galera, a gente fez um resumo de tudo aqui. A mesma coisa que os jornalistas estão dizendo por aí, a gente faz questão aqui de colocar no nosso canal sem maquiagem e sem sacanagem. Acho que o Vasco está inflacionando muito o mercado. E você? Deixa nos comentários. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!